Imagens de satélite revelam mais bombardeiros americanos estão posicionados para atacar o Irã. E o que parecia apenas um impasse diplomático já tem objetivos definidos. 2 bombardeiros B-52 se juntaram a 6 aeronaves, também bombardeiros com capacidades nucleares, que já estão estacionadas na base de Diego Garcia, no Oceano Índico. Todos com alcance estratégico, direto sobre o território iraniano. Enquanto isso, as negociações com Teherã continuam estagnadas. As imagens foram publicadas pelo site americano Newsweek nesta quinta-feira. Elas confirmaram o que os analistas já vinham antecipando. Os Estados Unidos estão prontos para uma ação de grande escala, se necessário. Diego Garcia é uma das bases mais estratégicas fora do território continental americano. E o fato de reforçar o número de bombardeiros B-52, aeronaves com capacidade nuclear, envia um sinal direto ao Irã. Ao mesmo tempo, serviços de inteligência acabam de revelar uma instalação nuclear secreta no Irã. O nome do local é codificado, a função é escondida e o momento não é coincidência. Enquanto o Irã negocia com os Estados Unidos, imagens de satélite também revelaram uma base clandestina chamada Rainbow Site, uma estrutura disfarçada como fábrica química, mas dedicada à produção de material radioativo, o trítio, que é um isótopo do hidrogênio, usado em processos de fusão nuclear, e ele potencializa a capacidade destrutiva de uma ogiva. Não é material comum, é característico de arsenais avançados. A instalação foi descoberta na província de Seman, no norte do Irã. Segundo a Fox News, o local opera há mais de 10 anos, com mais de 2.500 acres dedicados à produção encoberta. O nome oficial no papel, Dibaa Energy Ciba. A fachada, produção química, mas por trás o objetivo seria a extração de trítio. E essa revelação vem no exato momento em que Teherã pressiona por um novo acordo nuclear. O próprio ministro das Relações Exteriores iraniano disse: temos o direito de possuir o ciclo completo de combustível nuclear. Ou seja, não abrirão mão do enriquecimento nuclear. Isso é um vazamento do serviço secreto israelense para frustrar de vez qualquer acordo, ou o próprio governo americano está criando uma justificativa para um ataque? Escreva aqui nos comentários. Isso está acontecendo enquanto os Estados Unidos ainda tentam retomar as negociações com o Irã. Um relatório com imagens e localização de uma instalação secreta derruba completamente a credibilidade das promessas de transparências do Irã. A diplomacia tenta se manter de pé. O enviado dos Estados Unidos para o Oriente Médio, Steve Witkoff, afirmou que uma nova rodada de negociações pode acontecer no próximo sábado. Mas o impasse existe. Enquanto os americanos enviam bombardeiros, dizem que preferem a diplomacia. Mas o próprio Trump já declarou essa semana: desmantelamento total. Essa é a única coisa que aceitarei. Não há acordo parcial. Não há margem para concessões. A movimentação militar pressiona o diálogo. A presença dos B-52 e B-2 em Diego Garcia não é simbólica, é um movimento de dissuasão, é um aviso. Um ataque ao Irã a partir daquela base é possível em menos de 4 horas. E cada novo bombardeiro deslocado representa menos espaço para erro diplomático. Você acredita que essa escalada vai acabar em acordo ou em guerra? Comente agora. Esse é o momento em que os bastidores definem o futuro de toda a região. E do outro lado, a Índia atacou o Paquistão e afirma ter eliminado 100 terroristas. E o Paquistão diz que derrubou 25 drones e até caças indianos, incluindo modelos de drones israelenses. A Operação Sindoor foi oficialmente lançada, um ataque militar coordenado da Índia contra alvos em território paquistanês. Mas o que parecia uma ofensiva limitada, agora é uma escalada de risco real de uma guerra entre os dois países armados nuclearmente. Os ataques ocorreram em 9 locais diferentes, tanto no Paquistão quanto na região de Jammu e Caxemira, que é historicamente disputada entre os dois países. A Índia alega que nenhuma base militar foi atingida. Os alvos seriam células terroristas que operam sob proteção informal do Estado paquistanês. A Índia acusa diretamente o Paquistão de abrigar e financiar os grupos terroristas responsáveis pelos ataques. Você acha que essa operação vai parar por aqui? Ou estamos vendo os primeiros movimentos de um conflito mais amplo entre essas duas potências nucleares? Comente agora e compartilhe essa informação com quem ainda não está acompanhando.
E depois do ataque balístico a Israel, o Irã está em êxtase. A mídia iraniana trata o ataque dos Houthis ao aeroporto Ben Gurion como uma vitória histórica sobre Israel. Nos últimos 2 dias, os canais iranianos não falam de outra coisa, ignoraram totalmente os bombardeiros em Saná e exaltaram o míssil que furou a defesa israelense como um marco da resistência xiita. Segundo o pesquisador Beni Sabit, do Instituto de Estudos de Segurança Nacional, o Irã considera o ataque uma vitória completa. Não apenas militar, mas psicológica e simbólica. O míssil foi disparado pelos Houthis, mas o orgulho é iraniano, porque a tecnologia é iraniana e porque o sucesso veio sem usar soldados iranianos. Eles estão radiantes, afirmam os especialistas. O Irã considera isso uma conquista profunda. Para eles, é o sucesso de um representante direto com seu próprio armamento. Na visão iraniana, o míssil Houthi atingindo o aeroporto Ben Gurion vale mais do que qualquer prejuízo causado pelos bombardeios de Israel no Iêmen. E a mídia local tratou isso com clareza. Apagaram completamente os ataques israelenses a Saná. Se foram mencionados, foi em poucas linhas, sem destaque, sem imagens. O único foco era a vitória sobre Israel. Segundo especialistas, existe um segundo elemento central para a alegria iraniana: os comentários de Donald Trump sobre o cessar-fogo no Iêmen. Supostamente isso pegou Israel de surpresa e nos bastidores de Teherã a leitura foi direta. Trump está jogando Israel debaixo do ônibus. Os comentaristas iranianos agora dizem que Trump está ajudando a neutralizar Israel. É isso mesmo. E mais, passou a ser visto como uma ferramenta útil nas mãos do Irã. A estratégia iraniana não é apenas militar. Eles querem romper alianças, explorar divisões e enfraquecer a imagem de Israel junto aos seus maiores aliados. Já haviam tentado usar Trump para criar tensão entre os Estados Unidos e a Europa. Agora testam a mesma lógica para gerar atrito dentro do campo ocidental, usando o discurso americano contra a postura israelense. Você percebe o que está acontecendo aqui? A guerra deixou de ser apenas por território e virou uma disputa por imagem, influência e percepção global. Deixe aqui o seu comentário. O Irã está ganhando essa guerra invisível? Os analistas alertam para algo ainda mais perigoso: o impacto psicológico dessa narrativa sobre os próprios líderes iranianos. Segundo eles, quando o regime acredita que as coisas estão indo bem, ocorre um efeito interno de reforço ao regime. Ministros, líderes e militares passam a acreditar que o perigo passou, que o regime é resiliente e que está vencendo. É psicológico, até espiritual. Eles se sentem fortalecidos, invencíveis. E isso para eles é o mais importante. Um míssil disparado por um grupo rebelde, uma defesa que falhou, um regime que agora se sente mais forte sem mover uma única tropa. O Irã está comemorando muito mais do que um ataque bem-sucedido. Está comemorando a confirmação de que sua estratégia indireta funciona, de que pode sangrar seus inimigos usando aliados, tecnologia e propaganda sem pagar o preço político direto. Mas até quando? Se essa percepção não for rompida, os próximos ataques não serão apenas simbólicos, serão escaladas, com mais risco e consequências muito mais difíceis de conter. Agora deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações e não esqueça de compartilhar, porque esse é o tipo de vitória que se comemora em público, mas que se prepara em silêncio. E Israel está em alerta máximo. Você também pode se tornar um membro exclusivo do nosso canal e ter acesso a conteúdos antecipados e a nossa grande comunidade no WhatsApp e no Telegram. Seja bem-vindo e fique agora com mais um vídeo informativo aqui no nosso canal. Até a próxima!